Hoje você vai conhecer a emocionante história de uma faxineira que foi humilhada por um rico arrogante, mas que acabou dando a volta por cima de um jeito que ninguém esperava. Antes de começar, me conta aqui nos comentários, de qual cidade você está assistindo esse vídeo. E já aproveita para se inscrever no canal, porque toda semana eu trago histórias incríveis que tocam o coração e fazem a gente refletir sobre a vida. Rosa Mendes acordava todos os dias às 4 da manhã. Aos 58 anos, suas mãos calejadas contavam a história de uma vida inteira dedicada ao trabalho honesto. Viúva há 10 anos, criará sozinha seus 3 filhos trabalhando como faxineira em diversos locais da cidade de São Paulo. Naquela segunda-feira chuvosa de maio, Rosa chegou ao imponente edifício empresarial Millennium Tower, onde trabalhava há 2 anos. O prédio de vidro e aço abrigava as mais importantes empresas da região, e Rosa era responsável pela limpeza do 15º andar, onde funcionava a Corporação Silveira e Associados, uma das mais prestigiadas consultorias financeiras do país. Bom dia, seu Antônio, cumprimentou Rosa ao porteiro, que já a conhecia bem. Bom dia, dona Rosa. Cedo como sempre, né? A senhora é um exemplo, respondeu o homem com um sorriso sincero. Rosa subiu ao 15º andar, colocou seu uniforme azul marinho e começou sua rotina. Primeiro, organizava os materiais de limpeza, depois iniciava pelos banheiros, seguindo para salas de reunião e por fim os escritórios individuais. Cada movimento era preciso, cada canto limpo com dedicação. Para Rosa, não importava qual fosse o trabalho, ela sempre fazia com excelência. Às 7 da manhã, os primeiros executivos começaram a chegar. Rosa cumprimentava todos educadamente, sempre com um bom dia acompanhado de um sorriso genuíno. A maioria respondia com cortesia, alguns até paravam para perguntar sobre sua família. Mas nem todos eram assim. Eduardo Silveira Neto, de 35 anos, filho do fundador da empresa, chegava sempre às 9 horas em seu Porsche preto. Formado em Harvard, ele se considerava superior a todos ao seu redor. Alto, bem vestido, com cabelos perfeitamente arrumados, Eduardo caminhava pelos corredores como se fosse dono do mundo. Cuidado para não molhar meu sapato italiano, disse Eduardo friamente ao passar por Rosa, que estava limpando o chão próximo à recepção. Rosa se afastou rapidamente, pedindo desculpas. Eduardo nem olhou para trás. Essa rotina se repetia diariamente. Eduardo tratava Rosa como se ela fosse invisível, ou pior, como se fosse um obstáculo em seu caminho. Ele deixava propositalmente papéis espalhados em sua mesa, derrubava café no chão e nunca dizia obrigado quando Rosa limpava. Um dia, Rosa estava organizando a sala de reuniões quando escutou Eduardo falando ao telefone em voz alta. Não, mãe, eu não vou à festa da Maria. Vai ter muita gente. Comum. Você sabe como eu sou exigente com as companhias, dizia ele, caminhando de um lado para o outro. Rosa continuou seu trabalho em silêncio, mas não pôde deixar de perceber o desprezo na voz do jovem executivo. Certa tarde, Rosa estava no elevador quando Eduardo entrou, acompanhado de 2 clientes importantes, um casal de investidores internacionais. Ela se posicionou discretamente em um canto, como sempre fazia. Este prédio é realmente impressionante, comentou a investidora em inglês. Sim, nós só trabalhamos com o que há de melhor. Até nossa equipe de limpeza é adequada, respondeu Eduardo, olhando desprezivamente para Rosa. O casal de investidores sorriu educadamente, mas Rosa notou um certo desconforto em seus rostos. Ela compreendia inglês perfeitamente, havia estudado o idioma durante anos em um curso noturno gratuito, mas nunca comentava sobre isso no trabalho. Quando chegaram ao andar, Rosa saiu primeiro e escutou Eduardo murmurar para os clientes. Desculpem por isso. É difícil encontrar pessoas qualificadas para certas funções. Rosa sentiu o peito apertar, mas respirou fundo e continuou seu trabalho. Ela havia aprendido ao longo da vida que a dignidade não dependia da opinião dos outros. Naquela noite, Rosa chegou em casa no pequeno apartamento de 2 quartos na Zona Leste onde morava com seu filho mais novo, Pedro, de 22 anos, que cursava engenharia na universidade pública. Mãe, como foi o trabalho hoje? Perguntou Pedro, que estava estudando na mesa da cozinha. Como sempre, filho.
Trabalhando honestamente, respondeu Rosa, mas Pedro percebeu algo diferente em seu tom. Pedro conhecia bem sua mãe. Rosa era uma mulher forte, que havia enfrentado inúmeras dificuldades ao longo da vida, mas sempre mantinha o otimismo e a fé. Vê-la cabisbaixa era raro. Mãe, aconteceu alguma coisa, insistiu o rapaz. Rosa hesitou por um momento, mas decidiu contar sobre a atitude de Eduardo. Pedro ficou indignado. Mãe, a senhora não precisa aceitar esse tipo de tratamento. Pode denunciar para os recursos humanos da empresa. Filho, eu preciso desse emprego. Não posso arrumar confusão. Além disso, pessoas como ele existem em todo lugar. O importante é que eu sei do meu valor, respondeu Rosa, acariciando o rosto do filho. A senhora é a mulher mais forte e inteligente que eu conheço, mãe. Um dia, pessoas como esse Eduardo vão reconhecer isso, disse Pedro com convicção. Rosa sorriu. Pedro sempre a encorajava. Ele era seu orgulho, o primeiro da família a entrar numa universidade. Ela havia feito inúmeros sacrifícios para garantir que os filhos tivessem oportunidades que ela nunca teve. Na manhã seguinte, Rosa chegou ao trabalho com renovada determinação. Ela não permitiria que a arrogância de Eduardo afetasse seu desempenho ou sua autoestima. Mas Eduardo parecia ter despertado de mau humor. Desde cedo, ele criticava tudo ao seu redor. O café estava frio, os relatórios estavam atrasados, a sala de reuniões não estava adequadamente preparada para uma videoconferência importante. Rosa! Gritou Eduardo da sua sala. Venha aqui imediatamente. Rosa largou o que estava fazendo e foi até ele. Eduardo estava de pé atrás de sua mesa de mogno, com uma expressão de irritação no rosto. Olhe para essa bagunça. Como você pode chamar isso de limpeza? Disse ele, apontando para alguns papéis espalhados sobre a mesa. Rosa ficou confusa. Ela havia limpado a sala na noite anterior, e pela manhã apenas tinha passado um pano úmido na mesa, organizando cuidadosamente os papéis que já estavam lá. Senhor Eduardo, eu apenas organizei os documentos que já estavam aqui. Não mexi em nada importante, explicou Rosa respeitosamente. Eduardo se aproximou de Rosa com um olhar intimidador. Sua voz estava baixa, mas carregada de desprezo. Escute bem, você está aqui para limpar, não para pensar. Não quero suas explicações. Quero que refaça tudo, e da próxima vez, seja mais cuidadosa, disse ele, voltando para sua cadeira. Rosa assentiu e começou a reorganizar a mesa. Eduardo continuou trabalhando em seu computador, ocasionalmente fazendo comentários sarcásticos. Deve ser difícil entender instruções simples quando se tem uma educação limitada, murmurou ele, alto o suficiente para Rosa escutar. Rosa sentiu suas mãos tremerem levemente, mas continuou o trabalho em silêncio. Algumas funcionárias da empresa começaram a notar o comportamento de Eduardo em relação a Rosa. Mariana, assistente administrativa de 28 anos, ficou particularmente incomodada. Ela havia desenvolvido uma amizade respeitosa com Rosa ao longo dos meses. Dona Rosa, não se deixe abalar pelas grosserias do Eduardo. Todo mundo aqui sabe que ele é arrogante, disse Mariana durante o intervalo. Obrigada, querida. Mas eu estou bem. Já passei por coisa pior na vida, respondeu Rosa com um sorriso forçado. A senhora é muito forte. Eu admiro isso, disse Mariana sinceramente. Na sexta-feira daquela semana, a empresa receberia uma visita especial. Um grupo de investidores japoneses estava considerando uma parceria milionária com a corporação Silveira e Associados. Eduardo estava particularmente nervoso, pois essa seria sua chance de impressionar seu pai e provar que merecia ser o próximo presidente da empresa. Quero tudo perfeito, gritou Eduardo para todos os funcionários. Esta reunião pode definir o futuro da empresa. Rosa, como sempre, chegou mais cedo para garantir que tudo estivesse impecável. Ela limpou cada centímetro da sala de reuniões principal, organizou as cadeiras, verificou se os equipamentos audiovisuais estavam funcionando e até colocou flores frescas na mesa. Às 9 horas, os investidores japoneses chegaram, 5 executivos elegantes, liderados pelo Sr. Yamamoto, um homem de aproximadamente 65 anos com uma presença imponente e olhos penetrantes.
Eduardo recebeu os investidores com seu melhor sorriso profissional. Ele havia ensaiado sua apresentação dezenas de vezes e estava confiante de que conseguiria fechar o negócio. Sejam bem-vindos à Corporação Silveira e Associados. Sou Eduardo Silveira Neto, vice-presidente executivo, disse ele, estendendo a mão para cumprimentar cada um dos visitantes. O Sr. Yamamoto observava tudo com atenção. Ele havia construído um império empresarial baseado não apenas em números, mas principalmente em valores humanos e respeito mútuo. Para ele, a maneira como uma empresa tratava todos os seus funcionários, desde os executivos até os faxineiros, revelava muito sobre sua verdadeira cultura corporativa. A apresentação de Eduardo começou bem. Ele mostrou gráficos impressionantes, falou sobre crescimento e lucratividade, e apresentou projeções otimistas para o futuro. Os investidores japoneses faziam perguntas técnicas, e Eduardo respondia com segurança. Durante o intervalo para o café, Rosa entrou discretamente na sala para servir as bebidas e os salgados que havia preparado especialmente para a ocasião. Ela havia chegado ainda mais cedo naquele dia para garantir que tudo estivesse perfeito. Com licença, disse Rosa educadamente, posicionando a bandeja na mesa. Eduardo nem olhou para ela, continuou conversando com os investidores. Mas quando Rosa estava servindo o café para o Sr. Yamamoto, Eduardo fez um comentário que mudaria tudo. Desculpem a interrupção. Nossa equipe de apoio, às vezes não entende que reuniões importantes requerem discrição, disse Eduardo com um sorriso forçado. Rosa sentiu o rosto queimar de vergonha, mas continuou servindo profissionalmente. Foi então que Eduardo cometeu seu maior erro. Vendo que Rosa estava demorando para terminar, ele se irritou e disse em voz alta: Rosa, por favor, seja mais rápida. Nossos convidados importantes não têm tempo a perder. Rosa acenou com a cabeça e apressou o passo. Mas Eduardo não parou por aí. Talvez querendo impressionar os investidores com seu controle sobre os funcionários, ou talvez simplesmente revelando sua verdadeira natureza, ele continuou. Vocês sabem como é. Pessoas com educação limitada precisam de orientação constante. O silêncio que se seguiu foi constrangedor. Rosa parou o que estava fazendo, sua mão tremendo levemente ao segurar a xícara de café. Os investidores japoneses trocaram olhares desconfortáveis entre si. O Sr. Yamamoto se levantou lentamente e se dirigiu diretamente a Rosa, ignorando completamente Eduardo. Perdoe-me, mas qual é o seu nome? Perguntou ele em português, com um sotaque carregado mas compreensível. Rosa ficou surpresa com a pergunta direta, mas respondeu respeitosamente. Rosa Mendes, senhor. Senhora Rosa, posso fazer uma pergunta? Há quanto tempo trabalha nesta empresa? Continuou Yamamoto. Eduardo estava visivelmente desconfortável com a direção da conversa, mas não sabia como interromper sem parecer ainda mais grosseiro. 2 anos, senhor, respondeu Rosa. E antes disso, onde trabalhava? Rosa hesitou, olhando rapidamente para Eduardo, que estava com uma expressão de pânico no rosto. Em várias empresas, senhor. Sempre na limpeza. Yamamoto assentiu pensativamente, depois voltou sua atenção para Eduardo. Senhor Eduardo, posso ter uma palavra com a senhora Rosa em particular? Eduardo engoliu em seco. Senhor Yamamoto, eu não vejo necessidade, ela é apenas... Apenas o quê? Interrompeu Yamamoto, com uma autoridade que fez Eduardo recuar. O empresário japonês conduziu Rosa para um canto da sala, longe dos outros. Ele falou em voz baixa. Senhora Rosa, desculpe-me pela pergunta pessoal, mas posso saber qual é sua formação educacional? Rosa ficou ainda mais surpresa. Ninguém nunca havia feito essa pergunta no ambiente de trabalho. Bem, senhor, eu terminei o ensino médio há alguns anos, fiz um curso técnico em contabilidade, e aprendi inglês em um curso noturno gratuito, respondeu ela, sem entender para onde a conversa estava indo. Inglês? Que interessante! E por que escolheu trabalhar na limpeza? Rosa respirou fundo. Senhor, eu fiquei viúva jovem e tinha 3 filhos para criar. Precisava trabalhar imediatamente. A limpeza oferecia horários flexíveis e não exigia experiência prévia. É um trabalho honesto.
Yamamoto sorriu pela primeira vez. E seus filhos? Meus 2 filhos mais velhos já se formaram na universidade. Um é professor, a outra é enfermeira. O mais novo está terminando engenharia, disse Rosa com orgulho evidente na voz. Yamamoto ficou impressionado. Aqui estava uma mulher que, apesar das circunstâncias difíceis, havia conseguido educar 3 filhos universitários enquanto trabalhava honestamente para sustentar a família. Mais importante ainda, ela possuía qualificações que nem imaginava serem relevantes no ambiente corporativo. Senhora Rosa, a senhora fala inglês fluentemente? Perguntou Yamamoto, agora em inglês. Rosa respondeu no mesmo idioma, com pronúncia clara e vocabulário adequado. Sim, senhor. Estudei durante muitos anos. Sempre achei importante aprender outros idiomas. Eduardo, que estava observando a conversa de longe, ficou chocado. Ele não fazia ideia de que Rosa falava inglês. Yamamoto voltou a falar em português. Senhora Rosa, posso fazer mais uma pergunta? Como a tratam aqui na empresa? Rosa hesitou. Ela não queria criar problemas, mas algo no olhar gentil do Sr. Yamamoto a encorajou a ser honesta. A maioria das pessoas me trata com respeito, senhor. Mas, alguns, acham que por eu ser faxineira, eu sou menos importante. E como isso a faz sentir? Triste, às vezes. Mas eu sei que todo trabalho honesto tem dignidade. Eu limpo estes escritórios com o mesmo orgulho que meus filhos estudam na universidade, disse Rosa, com a voz firme. Yamamoto assentiu respeitosamente e voltou para o grupo. Eduardo estava visivelmente nervoso. Senhor Eduardo, disse Yamamoto em inglês, podemos continuar nossa reunião? Claro, claro, respondeu Eduardo, aliviado por voltar ao assunto dos negócios. Mas Yamamoto não havia terminado. Antes disso, gostaria de fazer uma observação. Eduardo sorriu ansiosamente, esperando algum elogio sobre sua apresentação. Em minha empresa no Japão, nós temos um princípio fundamental. O respeito pelos funcionários é o reflexo da alma da empresa. Como vocês tratam a pessoa que limpa seus escritórios me diz mais sobre vocês do que qualquer relatório financeiro. O sorriso de Eduardo começou a desaparecer. A senhora Rosa, continuou Yamamoto, é claramente uma pessoa educada, inteligente e trabalhadora. Ela criou 3 filhos universitários trabalhando honestamente. Ela fala inglês fluentemente. E ainda assim, vocês a tratam como se ela fosse invisível. Eduardo tentou se defender. Senhor Yamamoto, eu acho que houve um mal-entendido. Não houve mal-entendido nenhum, interrompeu Yamamoto firmemente. Eu escutei muito bem suas palavras sobre pessoas com educação limitada. Escutei você falar dela como se ela fosse um obstáculo, não uma pessoa. Os outros investidores japoneses assentiram gravemente. Eduardo percebeu que havia cometido um erro terrível. Na minha cultura, continuou Yamamoto, nós acreditamos que você pode julgar o caráter de uma pessoa pela maneira como ela trata aqueles que não podem fazer nada por ela. E francamente, senhor Eduardo, eu não gostei do que vi. Rosa estava parada no canto da sala, sem saber se deveria sair ou ficar. Ela nunca havia presenciado uma situação como aquela. Além disso, disse Yamamoto, descobri que a senhora Rosa tem qualificações que vocês nem sequer se deram ao trabalho de conhecer. Ela poderia ser muito mais útil para esta empresa se vocês a tratassem com o respeito que ela merece. Eduardo estava pálido. Ele sabia que o negócio estava por um fio. Senhor Yamamoto, eu posso explicar, gaguejou. Explicar o quê? Que você despreza uma funcionária trabalhadora. Que você a humilha publicamente. Que você assume coisas sobre ela sem nem conhecê-la. Nesse momento, a porta da sala se abriu e entrou o senhor Roberto Silveira, pai de Eduardo e fundador da empresa. Ele havia 70 anos, era um homem elegante e respeitado no meio empresarial. Ele havia sido informado sobre a reunião importante e viera verificar como estava indo. Desculpem a interrupção, disse Roberto. Espero que a reunião esteja indo bem. O silêncio constrangedor que se seguiu disse tudo.
Yamamoto olhou para Roberto com seriedade. Senhor Silveira, presumo que seja o fundador desta empresa. Sim, sou Roberto Silveira. É um prazer conhecê-lo, Senhor Yamamoto. O prazer deveria ser meu, mas infelizmente nossa reunião tomou um rumo inesperado. Roberto olhou para Eduardo, depois para Rosa, que ainda estava no canto da sala, e percebeu que algo grave havia acontecido. Posso saber o que aconteceu? Perguntou Roberto. Yamamoto respirou fundo antes de responder. Seu filho acabou de demonstrar um desprezo público por uma funcionária exemplar, simplesmente porque ela trabalha na limpeza. Ele a humilhou, falou sobre ela de maneira desrespeitosa e mostrou uma arrogância que, francamente, é incompatível com os valores que procuramos em nossos parceiros de negócios. Roberto ficou chocado. Ele olhou para Eduardo, que estava vermelho de vergonha, depois para Rosa. Rosa, isso é verdade? Perguntou Roberto gentilmente. Rosa hesitou. Ela não queria criar mais problemas, mas também não podia mentir. Senhor Roberto, eu não quero causar problemas para ninguém, disse ela timidamente. Rosa, disse Roberto com firmeza mas gentileza, por favor, me conte o que aconteceu. Prometo que não haverá consequências negativas para você. Rosa contou, com voz trêmula, sobre os meses de tratamento desrespeitoso, as humilhações constantes e os comentários depreciativos de Eduardo. Ela falou sobre como se sentia invisível, sobre como Eduardo a tratava como se ela fosse menos importante que os outros. Quando Rosa terminou de falar, Roberto estava visivelmente perturbado. Ele conhecia Rosa há 2 anos e sempre a havia considerado uma funcionária exemplar, pontual, dedicada e respeitosa. Rosa, disse Roberto, eu sinto muito. Muito mesmo. Isso nunca deveria ter acontecido em minha empresa. Eduardo tentou intervir. Pai, eu acho que está havendo um exagero. Silêncio, gritou Roberto, surpreendendo a todos. Não ouse minimizar isso, Eduardo. Roberto se virou para Yamamoto. Senhor Yamamoto, em nome da minha empresa, eu peço desculpas profundas pelo comportamento inaceitável do meu filho. Isso não representa os valores da nossa empresa. Yamamoto assentiu. Senhor Silveira, eu posso ver que o senhor é um homem íntegro. Mas preciso ser honesto. Este incidente levanta sérias questões sobre a cultura corporativa da sua empresa e sobre a liderança do seu filho. Roberto olhou novamente para Rosa. Rosa, posso fazer algumas perguntas? Sim, senhor. Qual é sua formação educacional? Rosa repetiu o que havia contado para Yamamoto. Ensino médio completo, curso técnico em contabilidade, inglês fluente. Roberto ficou surpreso. Por que nunca mencionou isso no seu currículo? Senhor Roberto, quando me candidatei para a vaga de faxineira, pensei que essas informações não eram relevantes. E eu precisava muito do trabalho. Roberto se virou para Eduardo com uma expressão que misturava decepção e raiva. Então você passou 2 anos humilhando uma funcionária qualificada, trabalhadora e respeitosa, simplesmente por preconceito. Eduardo tentou se defender mais uma vez. Pai, eu não sabia que ela... Não sabia o quê? Explodiu Roberto. Não sabia que ela era uma pessoa digna de respeito? Isso deveria ser óbvio. Todo ser humano merece ser tratado com dignidade, independentemente de sua função. Yamamoto observava a cena com interesse. Ele estava começando a ver que talvez houvesse esperança para aquela empresa. Afinal, Senhor Silveira, disse Yamamoto, aprecio sua reação honesta. Mas preciso saber, como vocês pretendem remediar esta situação? Roberto pensou por um momento. Senhor Yamamoto, com sua permissão, gostaria de fazer algo que deveria ter sido feito há muito tempo. Roberto se dirigiu a Rosa. Rosa, eu gostaria de oferecer a você uma posição na nossa empresa que seja compatível com suas qualificações. Rosa ficou chocada. Senhor Roberto, eu não entendo. Nós temos uma vaga no Departamento de Recursos Humanos para assistente administrativa. O salário é 3 vezes maior que o atual, você teria todos os benefícios corporativos e suas habilidades linguísticas seriam muito valorizadas. Rosa começou a chorar.
Ela não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mas, Sr. Roberto, eu não tenho experiência em escritório. Rosa, disse Roberto gentilmente, qualquer pessoa capaz de criar 3 filhos universitários trabalhando na limpeza certamente tem as habilidades necessárias para trabalhar em um escritório. Além disso, sua dedicação e honestidade são qualidades raras. Yamamoto sorriu pela primeira vez desde o início da reunião. Senhor Silveira, agora estou vendo os verdadeiros valores da sua empresa. Eduardo estava parado no canto, assistindo sua carreira desmoronar diante de seus olhos. Roberto continuou, e Eduardo? Eduardo engoliu em seco. Você está suspenso por 30 dias, sem remuneração. Durante este período, você vai trabalhar como voluntário em uma organização que ajuda pessoas em situação de vulnerabilidade social. Talvez assim você aprenda alguma coisa sobre humildade e respeito. Pai, você não pode. Eu posso e eu vou, disse Roberto firmemente. E quando voltar, você vai começar no cargo mais baixo da empresa, trabalhando seu caminho de volta. Se é que vai conseguir. Yamamoto ficou impressionado com a atitude de Roberto. Senhor Silveira, devo dizer que sua resposta a esta situação mostra exatamente o tipo de liderança que procuramos em nossos parceiros. Roberto assentiu. Senhor Yamamoto, eu construí esta empresa baseado em princípios sólidos. Meu filho claramente esqueceu esses valores, mas eu não. Rosa ainda estava processando tudo o que havia acontecido. Em questão de minutos, sua vida havia mudado completamente. Senhor Roberto, disse ela com a voz embargada, eu não sei como agradecer. Rosa, quem deve agradecer sou eu. Você trabalhou aqui com dignidade e profissionalismo, mesmo sendo tratada injustamente. Isso mostra seu verdadeiro caráter. Yamamoto se aproximou de Rosa. Senhora Rosa, posso dizer que a admiro muito. A maneira como respondeu à adversidade, como criou seus filhos, como manteve sua dignidade mesmo sendo desrespeitada, isso é verdadeira força. Rosa sorriu através das lágrimas. Obrigada, Senhor Yamamoto. Isso significa muito para mim. E, continuou Yamamoto, se algum dia decidir abrir seu próprio negócio, eu ficaria honrado em ser seu primeiro investidor. Eduardo, que havia assistido a toda a cena em silêncio, finalmente falou, Rosa, eu quero pedir desculpas. Rosa o olhou com uma expressão serena. Eduardo, eu te perdoo. Espero que você aprenda com isso. A simplicidade e nobreza da resposta de Rosa deixaram todos ainda mais impressionados. Roberto voltou-se para Yamamoto. Senhor Yamamoto, espero que possamos continuar nossas negociações. Tenho certeza de que nossa empresa pode ser a parceira que vocês procuram. Senhor Silveira, disse Yamamoto com um sorriso genuíno, depois do que presenciei aqui hoje, estou mais convencido do que nunca de que queremos fazer negócios com vocês. Uma empresa que valoriza e respeita todos os seus funcionários é exatamente o tipo de organização com a qual queremos nos associar. Os outros investidores japoneses assentiram em concordância. Mas, adicionou Yamamoto, gostaria de fazer uma sugestão. Claro, estou ouvindo, disse Roberto. Gostaria que a senhora Rosa participasse das próximas reuniões como representante da empresa. Sua perspectiva única e suas habilidades linguísticas seriam muito valiosas. Rosa ficou boquiaberta. Senhor Yamamoto, eu não sei se estou preparada para isso. Senhora Rosa, disse Yamamoto gentilmente, você criou 3 filhos universitários, aprendeu inglês por conta própria, trabalhou com dignidade mesmo enfrentando desrespeito, e mostrou uma força de caráter extraordinária. Se isso não é preparação para o mundo dos negócios, eu não sei o que é. Roberto concordou entusiasticamente. Yamamoto tem razão, Rosa. Você tem exatamente o tipo de experiência de vida e valores que nossa empresa precisa. 3 meses depois, Rosa estava sentada em sua nova mesa no Departamento de Recursos Humanos, revisando os contratos dos novos funcionários. Ela usava um elegante conjunto azul marinho e seus cabelos estavam profissionalmente arrumados. Mas o que mais havia mudado era sua postura. Ela irradiava confiança e orgulho.
Pedro, seu filho mais novo, havia se formado em engenharia e conseguido um excelente emprego. Seus outros 2 filhos estavam orgulhosos da transformação da mãe. Mãe, disse Pedro durante o jantar, a senhora é minha heroína. Ver como enfrentou tudo isso e ainda conseguiu perdoar aquele Eduardo. Filho, respondeu Rosa, guardar rancor só nos machuca. Eduardo aprendeu uma lição valiosa. E eu aprendi que nunca devemos subestimar nosso próprio valor. Eduardo havia voltado do seu período de suspensão como uma pessoa completamente diferente. O trabalho voluntário o havia ensinado sobre empatia e humildade. Ele começou na empresa como assistente administrativo e estava trabalhando duro para reconquistar a confiança de todos. Um dia, ele se aproximou da mesa de Rosa. Rosa, disse ele timidamente, posso ter um momento com você? Claro, Eduardo. O que posso fazer por você? Eu queria agradecer. Rosa ficou surpresa. Agradecer por quê? Por me perdoar. Por me dar a chance de ser uma pessoa melhor. Eu sei que não merecia sua compaixão, mas você me deu mesmo assim. Rosa sorriu. Eduardo, todos merecemos uma segunda chance. O importante é que você aprendeu. Aprendi muito. E quero que saiba que você é uma das pessoas mais admiráveis que já conheci. Um ano depois, Rosa havia se tornado uma das funcionárias mais respeitadas da empresa. Suas habilidades em recursos humanos eram excepcionais. Ela tinha uma capacidade única de entender e motivar pessoas de todos os níveis sociais e educacionais. Roberto chamou em seu escritório numa tarde de sexta-feira. Rosa, preciso conversar com você sobre algo importante. Claro, senhor Roberto. Tenho uma proposta para fazer. Queremos criar um novo departamento na empresa, desenvolvimento humano e inclusão social. E queremos que você seja a diretora. Rosa quase derrubou o café que estava bebendo. Senhor Roberto, diretora? Mas eu só tenho 1 ano de experiência em escritório. Rosa, você tem 58 anos de experiência em vida. Isso vale mais que qualquer diploma. Além disso, você entende como poucos a importância de valorizar cada funcionário, independentemente de sua função. Rosa respirou fundo. É uma grande responsabilidade. E eu sei que você está preparada para ela. O que me diz? Rosa pensou em sua jornada, desde as manhãs de trabalho pesado até aquele momento. Pensou nos filhos que havia criado, nas dificuldades que havia superado, nas humilhações que havia enfrentado com dignidade. Eu aceito, senhor Roberto. E prometo dar o meu melhor. 2 anos depois, o Departamento de Desenvolvimento Humano e Inclusão Social da Corporação Silveira e Associados havia se tornado modelo para outras empresas. Rosa implementou programas de qualificação profissional para funcionários de todos os níveis, criou políticas de respeito mútuo e estabeleceu um sistema de mentoria que conectava executivos com funcionários de diferentes áreas. A empresa havia crescido 40% em 2 anos, e pesquisas internas mostraram que 95% dos funcionários se sentiam valorizados e respeitados no trabalho. Eduardo, que havia trabalhado duro para reconquistar sua posição, agora era gerente do departamento de Eduardo e havia se tornado um dos maiores defensores dos programas de Rosa. Rosa, disse ele um dia, quero que saiba que você salvou não apenas a minha carreira, mas a minha alma. Você me ensinou que verdadeiro sucesso não é sobre estar acima dos outros, mas sobre elevar os outros junto conosco. O Sr. Yamamoto manteve contato com a empresa e com Rosa pessoalmente. Ele havia ficado tão impressionado com sua história que a convidou para palestrar em uma conferência internacional sobre liderança e recursos humanos em Tóquio. Senhora Rosa, disse ele durante uma videochamada, sua história é inspiradora para pessoas do mundo inteiro. Uma mulher que transformou a adversidade em força, humilhação em sabedoria, e preconceito em oportunidade de crescimento. Rosa, agora com 61 anos, estava em seu elegante escritório de diretora, mas nunca havia perdido a simplicidade e humildade que a caracterizavam. Senhor Yamamoto, eu só fiz o que qualquer mãe faria, trabalhei honestamente para cuidar da minha família. Mas a senhora fez muito mais que isso.
A senhora mostrou que o verdadeiro valor de uma pessoa não está em sua posição social ou educação formal, mas em seu caráter e determinação. A palestra de Rosa em Tóquio foi um sucesso absoluto. Ela falou para mais de 1000 executivos de todo o mundo sobre a importância do respeito mútuo, da inclusão social e da valorização de todos os funcionários. Quando eu era faxineira, disse ela durante sua apresentação, eu não era menos inteligente ou menos capaz. Eu estava fazendo um trabalho honesto e necessário. O que mudou não foi quem eu sou por dentro, mas como as pessoas escolheram me ver. A plateia se levantou em aplausos calorosos. Após a palestra, vários empresários a procuraram querendo implementar programas similares em suas empresas. De volta ao Brasil, Rosa continuou seu trabalho transformador. Ela criou um programa chamado Vozes Invisíveis, que identificava funcionários talentosos em posições consideradas menores e os ajudava a desenvolver suas habilidades para crescer profissionalmente. Mariana, a antiga assistente administrativa que sempre foi gentil com Rosa, agora trabalhava como sua vice-diretora. Dona Rosa, disse Mariana um dia, a senhora mudou não apenas sua própria vida, mas a vida de centenas de pessoas nesta empresa. Mariana, eu aprendi que quando elevamos os outros, nós também nos elevamos. Quando respeitamos os outros, nós nos tornamos mais respeitáveis. 5 anos depois do incidente que mudou tudo, a Corporação Silveira e Associados realizou uma grande festa para comemorar seus 30 anos de existência. Rosa foi convidada como uma das palestrantes principais. Roberto, agora com 75 anos, estava se preparando para se aposentar e passar a presidência da empresa para Rosa. Senhoras e senhores, disse Roberto durante a festa, quando fundei esta empresa há 30 anos, sonhava em construir algo que fosse além dos lucros. Queria criar um lugar onde pessoas pudessem crescer, ser respeitadas e realizar seus sonhos. A plateia de 500 convidados, funcionários, clientes e parceiros, ouvia com atenção. Mas devo confessar que, em algum momento, perdi de vista esses valores. Foi preciso uma mulher extraordinária para me lembrar do que realmente importa. Roberto olhou para Rosa, que estava sentada na mesa principal. Rosa Mendes começou nesta empresa como faxineira. Mas ela sempre foi muito mais que isso. Ela foi uma lição de dignidade, uma demonstração de força, e um exemplo de como o verdadeiro valor de uma pessoa não tem nada a ver com sua posição no organograma. Rosa sentiu lágrimas nos olhos. Por isso, continuou Roberto, tenho o orgulho de anunciar que Rosa Mendes será a nova presidente da Corporação Silveira e Associados. O salão explodiu em aplausos. Todos os funcionários se levantaram, muitos chorando de emoção. Até Eduardo, que estava na plateia com sua esposa e filhos pequenos, aplaudia entusiasticamente. Rosa se levantou para falar, e o salão ficou em silêncio respeitoso. Quando comecei a trabalhar aqui há 7 anos, disse ela com voz firme, eu era apenas uma viúva tentando sustentar sua família. Eu limpava estes escritórios com orgulho, porque sabia que estava fazendo um trabalho honesto. A plateia ouvia atentamente. Mas algumas pessoas me fizeram sentir pequena, invisível, sem valor. Durante muito tempo, quase acreditei nisso. Rosa olhou diretamente para Eduardo, que acenou com um sorriso de apoio. Hoje eu entendo que nunca fui invisível. Eu sempre tive valor. O que aconteceu foi que algumas pessoas escolheram não me ver. Quero dizer a todos os funcionários desta empresa, continuou Rosa, desde o porteiro até o vice-presidente, vocês são importantes. Vocês têm valor. Vocês merecem respeito. Os aplausos eram ensurdecedores. E quero dizer também que todos nós cometemos erros. Todos nós temos preconceitos. O importante é estar disposto a aprender, a crescer, a se tornar uma pessoa melhor. Rosa olhou novamente para Eduardo. Eu vi pessoas mudarem completamente. Vi arrogância se transformar em humildade. Vi preconceito se transformar em respeito. E isso me dá esperança. Após seu discurso, várias pessoas se aproximaram de Rosa. Faxineiros, seguranças, recepcionistas, todos querendo agradecer por ela ter dado voz aos invisíveis da empresa. Dona Rosa, disse seu Antônio,
o porteiro que a cumprimentava todas as manhãs há 7 anos, a senhora sempre me tratou com respeito, mesmo quando era faxineira. Agora entendo por quê. A senhora sabia que todos nós somos importantes. Naquela noite, Rosa chegou em casa no mesmo apartamento de 2 quartos onde sempre morou. Ela havia escolhido não se mudar, apesar do novo salário. Pedro, agora engenheiro bem-sucedido, estava lá com seus irmãos para comemorar. Mãe, disse Pedro, abraçando Rosa, lembra quando eu disse que um dia pessoas como Eduardo iam reconhecer o valor da senhora? Rosa sorriu. Lembro, filho. Eu estava errado, disse Pedro. Rosa ficou surpresa. Como assim? Eu disse que elas iam reconhecer o seu valor. Mas a verdade é que a senhora sempre teve valor. Elas é que finalmente aprenderam a enxergar. Rosa abraçou seus 3 filhos, pensando na jornada incrível que havia vivido. No dia seguinte, como nova presidente da empresa, Rosa fez sua primeira reunião com todos os diretores. Eduardo estava lá, agora como diretor de novos negócios, uma posição que havia conquistado através de trabalho duro e mudança genuína de caráter. Quero deixar uma coisa muito clara, disse Rosa, esta empresa vai continuar crescendo e sendo lucrativa. Mas nunca mais vamos esquecer que nosso maior ativo são as pessoas. Ela olhou ao redor da mesa. Cada funcionário, desde quem limpa os banheiros até quem assina os contratos, é fundamental para nosso sucesso. 10 anos depois, Rosa Mendes, aos 71 anos, era reconhecida como uma das executivas mais respeitadas do país. A Corporação Silveira e Associados havia se tornado uma das empresas mais admiradas do Brasil, conhecida não apenas por seus resultados financeiros, mas principalmente por sua cultura de respeito e inclusão. Rosa havia escrito um livro sobre sua experiência, intitulado Invisível, Como o Respeito Transforma Vidas, que se tornou um best-seller e foi traduzido para 12 idiomas. Eduardo, agora com 45 anos, havia se tornado um dos maiores defensores da inclusão social no meio empresarial. Ele frequentemente contava sua própria história como exemplo de como as pessoas podem mudar. Eu fui o rico arrogante que zombou da faxineira, dizia ele em suas palestras. E ela me ensinou que verdadeira riqueza não está na conta bancária, mas no caráter. O Sr. Yamamoto, agora amigo pessoal de Rosa, sempre dizia: aquele dia em São Paulo mudou não apenas uma empresa, mas minha visão sobre liderança e valores humanos. Rosa, mesmo sendo presidente, nunca perdeu o hábito de cumprimentar pessoalmente cada funcionário. Ela conhecia o nome de todos, perguntava sobre suas famílias e sempre tinha uma palavra de incentivo. Certa manhã, uma jovem faxineira nova na empresa estava nervosa em seu primeiro dia. Rosa a viu no elevador e disse: "Qual é o seu nome, querida?" "Amanda, senhora. Eu sou nova na limpeza." Rosa sorriu. "Amanda, bem-vinda à nossa família. Lembre-se sempre, não existe trabalho pequeno quando é feito com dignidade. Você é importante aqui." A jovem Amanda sorriu, sem imaginar que estava falando com a presidente da empresa. E assim, Rosa continuou espalhando a mensagem que havia aprendido da maneira mais difícil. Todo ser humano tem valor, independentemente de sua função, posição social ou educação formal. O respeito e a dignidade não são privilégios, são direitos de todos. A história de Rosa Mendes tornou-se lenda na empresa e inspiração para milhares de pessoas. Ela provou que quando você trata os outros com desprezo, você revela seu próprio caráter. Mas quando você trata todos com respeito, você eleva não apenas os outros, mas principalmente a si mesmo. Como Rosa sempre dizia, nunca subestime uma pessoa pelo trabalho que ela faz. Você não sabe a história dela, os sonhos que ela tem ou do que ela é capaz. E mais importante, você não sabe quem ela pode se tornar se lhe derem uma oportunidade. Fim.